Capítulo 8. Mito sobre niilismo. O desejo de salvar a humanidade é quase sempre um disfarce para o desejo de controlá-la. H. L. Mencken. Nesta sessão, abordaremos alguns dos principais mitos a respeito da postura nihilista, procurando desfazer os mal-entendidos mais comuns. Veremos que, uma vez esclarecidos tais equívocos, a linha de pensamento nihilista se torna muito mais inteligível, quase óbvia. Para facilitar a exposição, utilizaremos o formato argumento, refutação, recorrendo às questões mais comumente levantadas como objeções ao niilismo, e que ainda não tenham sido esclarecidas nos capítulos anteriores. 1. Nihilistas não acreditam em nada. Essa é a afirmação mais comum que se faz contra o niilismo, para então demonstrar que o indivíduo na verdade acredita em várias coisas. Por exemplo, quanto é 1 mais 1? Se a resposta for 2, então se acredita na matemática. Logo, o niilismo não se sustenta. Esse argumento só parece demonstrar desonestidade no uso das palavras, ao lado de uma inexplicável pressa em descartar o niilismo com base em raciocínios dignos de pena. Definamos acreditar. Uma pessoa normal, em circunstâncias normais, não precisa acreditar que riscar a cabeça de um fósforo vai acendê-lo. Ela sabe que isso vai acendê-lo. Em outras palavras, o conhecimento é uma crença justificada. Por outro lado, se uma pessoa aposta numa corrida de cavalos, ela não pode saber qual será o vencedor, a não ser que o jogo tenha sido comprado. Então, se ela não sabe qual será o vencedor, mas ao mesmo tempo acredita que determinado cavalo vencerá, isso só pode significar que inventou uma explicação qualquer em sua cabeça para justificar o cavalo de sua escolha. É para preencher esse tipo de lacuna que recorremos à fé, e isso faz dela uma crença injustificada. Nessa ótica, ter fé equivale a agir às cegas, porém presumindo saber alguma coisa. E é nesse sentido que o niilista não acredita em nada. Ele não tem fé, não acredita em nenhum cavalo, e por que deveria? Aposta no cavalo, seja qual for, será simplesmente uma escolha aleatória baseada em informações insuficientes. Se houvesse uma forma de saber com certeza, corridas de cavalos simplesmente não existiriam. Como a incerteza é a condição para que a atividade seja emocionante, teremos de apostar. Não que isso seja problema, não há problema em apostar, em agir com base em informações precárias, mas por que deveríamos mentir sobre isso, com base em que asseguramos que nosso cavalo vencerá, se simplesmente não sabemos? O fato é que, se só acreditamos quando não podemos saber, ter fé se torna automaticamente uma confissão de ignorância. Se ponderarmos a respeito, veremos que a necessidade de ter fé sempre envolve a aceitação de uma mentira óbvia por razões práticas. Por exemplo, porque acreditar que no fim tudo dará certo, se tantas vezes dá errado, seja qual for a nossa empreitada, em regra não há como saber se tudo acabará bem. E acreditar, e é fingir saber, não faz diferença. Nessa ótica, ter fé seria somente uma forma de nos acalmarmos, de suspender o julgamento sobre aquilo que não podemos decidir, como uma espécie de estoicismo delirante. O mecanismo psicológico por detrás dessa postura tão estranha é, na verdade, bem simples. Se simplesmente admitíssemos que somos ignorantes, isso nos causaria ansiedade. Então presumimos injustificadamente que o mundo conspirará para nosso sucesso, para que esse pensamento nos acalme. Exatamente como se soubéssemos como tudo correrá, mas não sabendo, quanto mais analisamos, mais a fé se mostra indistinguível de um placebo. Feita a distinção entre o saber e crer, pensemos agora na interpretação rasteira que normalmente se fez da postura nihilista. O indivíduo nos questiona: você acredita no meu cavalo? O nihilista responde: não, não acredito. E a resposta é: mas você está errado, pois o cavalo existe. O desencontro é evidente. Ninguém estava questionando a existência do cavalo.
Não parece razoável supor que o nihilista duvide que cavalos sejam reais simplesmente porque a etimologia do nihilismo dá margem a essa interpretação forçosa, que ultimamente só demonstra má fé. Quando afirmamos, por exemplo, que não acreditamos em cartomantes, não estamos duvidando da existência literal de pessoas que se envolvem em mantos, usam descrições vagas, bolas de cristal e baralhos personalizados capazes de prever o futuro. Se ninguém está duvidando da existência de cartomantes, que lógica há em interpretar a afirmação do nihilista no sentido mais inadequado possível, um sentido que nenhum indivíduo em sã consciência usaria? Trata-se de uma óbvia falácia do espantalho, em que reduzimos a postura de nossos oponentes a algo ridículo simplesmente para fugir da verdadeira questão. Exatamente como quando religiosos reduzem o ateísmo a uma mágoa com Deus. Se o nihilismo fosse tão fácil de refutar como se sugere, ele já teria sido. O fato de muitos sentirem a necessidade de demonizá-lo, deturpá-lo e difamá-la de uma maneira tão feroz e gratuita parece, pelo contrário, indicar que desconfiam secretamente que ele tenha grandes chances de ser verdadeiro. Afinal, ninguém se daria ao trabalho de atacar um ponto de vista que fosse absolutamente inofensivo. Além disso, a constante tentativa de refutá-lo por meio de argumentos espúrios parece sugerir exatamente a incapacidade de o refutarmos por vias tradicionais, e é com base em evidências e argumentos sólidos. Assim, se entendermos que o saber e acreditar são coisas distintas, e que o impulso de acreditar é em geral apenas uma forma de justificar um auto-engano com fins práticos, ficará claro em que sentido o nihilista não acredita em nada, e que isso indica apenas bom senso. 2. Nihilistas são apenas indivíduos cínicos. A imagem típica do nihilista é de alguém que nos apresenta prostíbulos como uma alternativa ao amor. Talvez uma imagem mais adequada seja de alguém que nos recomenda não fazermos compras quando estivermos com fome. Bem menos dramático, mas bem mais realista. Agora, aos fatos. Se nihilistas são cínicos ou não, isso nem mesmo vem ao caso, pois não é simpatia o que está em questão. Essa afirmação é apenas um ataque pessoal, e não há por que nos defendermos desse tipo de alegação, já que a proposta do nihilismo não é moral, não é tornar o homem virtuoso. Assim, em vez de rebater essa afirmação propagandeando alguma bondade nihilista, façamos apenas o possível para colocar cada coisa em seu devido lugar, e com sorte o esclarecimento nos ajudará a evitar mal-entendidos similares no futuro, porque tendemos a pensar no nihilista como um indivíduo cínico. É fácil perceber. O nihilista acredita em Deus? Não. Acredita que a vida tem sentido? Não. Acredita no valor da amizade? Não. Acredita que o trabalho enobrece? Não. Acredita que um indivíduo justo vale mais que um injusto? Não. Acredita que devemos ser bons? Não. Então que devemos ser maus? Também não. Nessa altura, a maior parte de nós levanta as mãos aos céus e exclama: como assim? É compreensível que muitos reajam com perplexidade diante das respostas do nihilista, que parece estar brincando com a cara dos que acreditam em valores tradicionais. Mas não é exatamente esse o caso. Na verdade, o problema está no tipo de pergunta que se faz, que é uma espécie de falácia de interrogação. Perguntemos a um ateu: você acredita em Zeus? Não. Acredita em Thor? Não. Acredita em Afrodite? Não. Poderíamos passar uma semana listando deuses. Nunca poderá haver uma resposta afirmativa quando o questionamento erra em seus pressupostos. Assim, os indivíduos querem que respondamos questões sobre o que é certo em si mesmo ou o que vale mais em si mesmo. Mas o caso é que simplesmente não acreditamos nesse tipo de coisa. Não julgamos que exista alguma obrigatoriedade de sermos desta ou daquela maneira. Regras não existem por si mesmas. Nós inventamos todas elas, sem exceção. E o mesmo se aplica aos valores. É a isso que o indivíduo está se referindo ao afirmar que não acredita que devamos ser bons nem maus. Isso não significa que, na prática, ele não respeitará determinada regra, mas apenas que não aceita como um dogma, isto é, como um fim em si mesmo, como algo indiscutível. Para ilustrar,
Imaginemos a ideia de atravessar a rua da faixa de pedestres. Em circunstâncias normais, faz sentido, e em geral é uma boa ideia. Porém, suponhamos uma cidade totalmente deserta. Há nela um só indivíduo, o qual está ansioso por chegar ao outro lado da rua. O problema é, não há faixas pelas quais atravessar. Assim, mesmo que não haja carros para representar perigo, e mesmo que não haja testemunhas, tampouco autoridades para puni-lo por isso, o indivíduo se angustia com a ideia de atravessar fora da faixa. Deve ou não deve? Ele não está preocupado em saber se atravessar fora da faixa está errado aos olhos da lei, ou a quaisquer outros olhos. Sua preocupação é se atravessar fora da faixa está errado em si mesmo. Se o indivíduo acha que sim, isso seria acreditar na faixa de pedestres, e é apenas essa ideia que estamos rejeitando. Nada pode ser certo ou errado em si mesmo, sem que haja um contexto, pois em si mesmo só há átomos e espaços vazios, já dizia Demócrito. Assim, quando nos perguntamos como devemos viver, entenda-se bem, isso é apenas uma indagação retórica. Não é como se houvesse um modo de descobrir o que devemos fazer. O modo como vivemos depende de como queremos viver, não do que devemos. Isso porque, se quisermos viver de outro modo, podemos viver como bem entendermos. Não há limitações quanto a isso em qualquer sentido existencial, já que a existência essencialmente é moral, indiferente à vida. Claro que, em termos práticos, não somos totalmente livres para viver como quisermos, pois estamos limitados aos recursos que nossa máquina nos oferece. Mas essa já é uma questão distinta. 3. Nihilistas não respeitam nada. Pensemos em nossas famílias. Como o indivíduo pode pensar que ela não seja sagrada? Bem, vamos por partes. Primeiramente, temos de distinguir entre a sensação de que algo é especial e a crença de que algo é especial. No primeiro caso, sentimos que nossa família é especial e tratamos-la de acordo à altura da devoção que sentimos. No segundo caso, em geral na tentativa de racionalizar essa sensação sem realmente entendê-la, temos a tendência de inventar explicações delirantes envolvendo importâncias metafísicas que devem ser aceitas por fé, como se precisássemos pagar algum tributo àquilo que nos faz felizes, dando em troca a metade de nossa inteligência e todo o nosso bom senso. Desnecessário dizer que só se costuma solicitar esse tipo de respeito às hipóteses que desmoronariam até diante de um soluço de sensatez. Nossa família é nossa família, e gostamos dela por isso, assim como cada qual gosta da sua. Seres humanos tendem a se organizar em grupos, e tendem a se afeiçoar aos membros desses grupos em que vivem. E isso não é algo sagrado. Não é algo que deve ser respeitado com uma devoção paspalha. É simplesmente nossa natureza. Somos uma espécie social. Isso significa que o nihilista não gosta de sua família? Claro que não. Ele pode gostar, pode não gostar, mas não é essa a questão. Por exemplo, suponhamos que gostemos de nossas famílias, mas ainda, nós as amamos mais do que tudo. Agora nos perguntemos, que possível relação esse amor que sentimos tem com sacralidade? Qual é o passo que nos leva do amor ao sagrado? Ao que parece, é o delírio, pois uma coisa só pode ser vinculada à outra por meio de um salto de fé ininteligível. Tudo o que sabemos sobre a realidade indica que o amor está em nossos cérebros. E, sendo esse o caso, por que deveríamos levar a sério uma explicação que parece ignorar os fatos mais básicos sobre nós mesmos? Como estar completamente errados sobre a natureza daquilo que sentimos pode ser sinal de respeito. Essa postura só se justifica se estivermos habituados à ideia de que não pensar é indício de respeito. Não é suficiente tratar nossos entes queridos com carinho, respeito e consideração, fazendo-os sentirem-se especiais. Precisamos ainda acreditar, sabe-se lá como, que eles são sagrados. E o que isso quer dizer? Que são metade anjos. A coisa toda parece mais um voodoo tribal que uma teoria. Então, se gostamos de nossas famílias, tudo bem, mas o caso é que não há necessidade de mentir sobre isso.
Como se com fanfarronices metafísicas pudéssemos transformá-las em algo maior do que realmente é. Nessa ótica, se o nihilista não entende sua família como algo sagrado, é simplesmente porque não existem coisas sagradas. Existem coisas que amamos, mas isso não as faz sagradas, as faz amadas. Por sua vez, o sentimento de que algo é especial deriva de nosso comprometimento emocional, e só. Não há algo mais envolvido. Se essa parece uma abordagem limitada, que seja, mas é limitada aos fatos, e não fica exatamente claro como estar equivocados a respeito das bases neurológicas do amor demonstraria algo além de ignorância. Em geral, poucos conseguem aceitar essa postura sem se indignar, mas isso só revela quão profunda é nossa necessidade de ser parciais. Essa incapacidade de distinguir entre ambas as coisas, entre nossas vidas vistas por dentro e por fora, é o que responde por grande parte do preconceito sobre nihilistas serem insensíveis. Aliás, se pensarmos a respeito, veremos tratar-se do mesmo preconceito com que religiosos costumam ver os ateus, por serem incapazes de amar nosso Criador. 4. Não seria melhor usar outra palavra no lugar de nihilismo, se não está sendo empregada no sentido X, como definido pelo autor, e Y, se considerarmos a ideia que estamos defendendo, de que a existência não tem finalidade, de que a vida é um acidente traço. Parece difícil imaginar uma palavra melhor que nihilismo. Trata-se de uma postura que se coloca num nível tão fundamental que incorpora exatamente o que se quer dizer com a expressão não acreditar em nada. Daí ser oportuno o termo nihilismo, isto é, nadaísmo. Traduzido em linguagem clara, a expressão não acreditar em nada significa apenas não dar o braço a torcer em nenhuma crença sem fundamento. De um modo um tanto curioso, temos em geral uma noção muito boa do tipo de coisa em que precisamos acreditar. Contudo, nunca utilizamos essa intuição para interpretar a alegação do nihilista coerentemente. Tendemos, pelo contrário, a nos fazermos de bobos ao discutir o assunto, supondo sempre as interpretações mais inúteis, nunca procurando encontrar o modo mais sensato de entender as afirmações que se fazem. E note-se que criacionistas fazem exatamente o mesmo em relação ao evolucionismo, sendo esse um perfil muito típico em debatedores desonestos. Esse seria exatamente o comportamento esperado caso não tivéssemos qualquer interesse sincero em analisar o assunto, estando simplesmente em busca de um pretexto para deixá-lo de lado sem levantar suspeitas. Notemos também que a postura nihilista é em grande parte mal compreendida exatamente pela facilidade com que pode ser caricaturada, algo que costuma ser habilmente explorado pelos que têm medo dessa postura. Nessa ótica, não deveria nos espantar que se levantassem inclusive objeções históricas a uma reconstrução mais coerente e sensata do significado do termo nihilismo. Devido aos preconceitos que nos habituamos a associar ao nihilismo, normalmente se espera que qualquer indivíduo que se declare como tal tome o caminho de alinhavar tantas negações quanto possível simplesmente pelo prazer do aniquilamento, delirando apocalipses sociais e orgias de caos moral. O nihilista não acredita em Deus, e também não acredita no sentido da vida. Não acredita em nada, não existimos, não estamos sequer respirando. É tudo uma ilusão, nada importa, exceto conseguir outra dose de heroína e finalizar a bomba atômica que estamos construindo para dar fim à civilização. Esse é o estereótipo do nihilista. Agora pensemos. Alguém em sã consciência defende essa postura? Não. Ora, então por que utilizar essa palavra num sentido que não tem relação alguma com o que pessoas reais pensam? Seria mais sensato que baseássemos o nihilismo em algo que se possa defender em sã consciência. E é o que estamos tentando fazer. Uma vez despido de tais preconceitos, o nihilismo se revela uma postura perfeitamente defensável. Ao contrário do que se faz parecer, não estamos negando isto ou aquilo por prazer, mas porque nos parece sensato, porque as evidências apontam nessa direção. Deus não existe, a existência não tem sentido, e mentir sobre isso não faz diferença. Se a existência parecesse ter um sentido, nós defenderíamos que tem, mas não parece ter nenhum.
Assim, se não acreditamos que a existência tem sentido, se pensamos que estamos aqui para nada, e que nada tem valor algum, ficando nossa existência toda com o aspecto de um passatempo há alguma palavra que capta melhor essa ideia que o termo niilismo? Claro que, no passado, nem todos entenderam o niilismo dessa forma, mas no passado muita coisa não era entendida. O ateísmo, por exemplo, não era visto como uma mera descrença, mas como um estilo de vida materialista e mesquinho de indivíduos que não davam importância à espiritualidade. Historicamente, a palavra ateu sempre foi utilizada como um insulto para designar os que professavam crenças divergentes das do grupo. Assim, nessa lógica, um cristão seria um ateu para um muçulmano, e um muçulmano seria um ateu para o cristão. Ainda hoje, se prestarmos atenção a qualquer missa em que se fale de ateus, veremos que a palavra continua sendo empregada exatamente nesse sentido. Fazer o ateísmo passar de um insulto a uma postura filosófica foi uma releitura moderna do termo, por haverem percebido que, por detrás dos preconceitos e das ideias errôneas a seu respeito, havia algo real a ser resgatado. As coisas permanecem confusas até que alguém se dê ao trabalho de esclarecê-las, distinguindo o que se sustenta por si mesmo, com base na realidade, daquilo que se misturou ao assunto por acidente ou capricho. É exatamente isso que estamos buscando com essa releitura do niilismo com base na ciência. Resgatar a essência dessa postura por si mesma, baseando apenas nos fatos, sem contaminá-la com posturas pessoais, e sem tentar justificá-la por meio do pensamento deste ou daquele autor. 5. O niilismo não serve para nada, e a vida serve para quê? Nascer, crescer, reproduzir-se e morrer. E daí? De que adianta levar uma vida produtiva? Aliás, qual a utilidade de ser feliz? Não serve para nada. Isso ilustra como é fácil questionarmos a utilidade de qualquer coisa. Se, com tais palavras, não se comprova a inutilidade da vida, também não se comprova a inutilidade do niilismo. Se pensarmos a respeito, veremos que a utilidade do niilismo é a mesma do ateísmo. Trata-se de uma postura defendida por aqueles que se importam em estar certos a respeito da realidade. Logicamente, o niilismo só será útil se tivermos esse tipo de inclinação à honestidade. Se, pelo contrário, tivermos a tendência de inventar nossas respostas a partir do nada, fantasiando uma interpretação pessoal do mundo com base no fato de isso nos agradar, a tendência será que vejamos o niilismo como um inimigo, como uma presença incômoda, pois ele limita a nossa visão de mundo àquilo que é passível de fazer sentido, e esse é um preço alto quando não se tem uma visão de mundo inteiramente coerente. 6. O niilismo não é capaz de se sustentar como uma filosofia autônoma, capaz de fornecer uma visão de mundo completa. Ninguém espera que o fato de alguém não acreditar em divindades seja capaz de orientá-lo na escolha de cebolas durante uma visita ao supermercado. Então, por que o niilismo, ao rejeitar a ideia de valores intrínsecos, deveria nos orientar em questões sem qualquer relação possível com o assunto, ou mesmo nos fornecer uma visão de mundo, quanto mais uma visão completa? O niilismo não é uma filosofia autônoma, no sentido de ser uma doutrina sobre como devemos viver ou entender o mundo. Ele é apenas uma filosofia acessória, como o ateísmo, e não há por que esperar que seja algo além. Basta pensar no assunto com alguma sensatez e um mínimo de honestidade para percebermos como é descabida a ideia de que deveria existir alguma cartilha de princípios sobre o que deveríamos fazer e pensar caso a existência não tivesse sentido. A própria ideia de que o niilismo talvez pudesse justificar posturas práticas não passa de fantasia. Para colocarmos as coisas em perspectiva, pensemos o seguinte: o que um ateu faz com base no fato de Deus não existir? Nada. No máximo, não frequenta igrejas ou algo do gênero. Ou seja, temos apenas implicações irrelevantes. O que o niilista faria com base no fato de o mundo não ter sentido? Isso é ainda menos claro. Talvez apenas não tivesse a tendência de dar conselhos muito otimistas. Ateísmo e niilismo não são posturas práticas.
Assim como o ateísmo diz respeito à recusa de uma ilusão sobre um fantasma paterno, o niilismo diz respeito à rejeição de uma interpretação delirante da vida humana, segundo a qual nossa existência seria algo além do acidente que sabemos que é. Por mais que essas posturas sejam chocantes àqueles que acreditam em versões alternativas da realidade, o fato é que ateus levam vidas normais, e nihilistas também, pois esse tipo de consideração intelectual a respeito da realidade dificilmente se mistura à vida prática. Porém, para entendermos por que temos a tendência de pensar o contrário, basta nos lembrarmos da forma como religiosos costumam imaginar a vida dos ateus. Ao pensar numa vida sem Deus, o religioso tem a imediata impressão de que seria uma existência indefinivelmente horrorosa, cujo único sentido possível consistiria numa sequência de desatinos que nos levaria rapidamente à prisão ou à morte. Agora observemos os ateus em nossa sociedade. Isso realmente acontece? Não, não acontece. A coisa toda era apenas fantasia do indivíduo. Trata-se de algo não baseado nos fatos, mas meramente em seu medo de perder algo que o conforta. Similarmente, quando pensamos no niilismo como algo que carrega implicações terríveis e sombrias às nossas vidas, temos basicamente a mesma situação, porém aqui o medo diz respeito à nossa crença num valor imaginário do ser humano. 7. Nihilistas não vivem de acordo com o que pensam. O que exatamente isso quer dizer? Físicos quânticos vivem de acordo com aquilo que pensam. Como o fato de elétrons terem um comportamento imprevisível poderia possivelmente ser posto em prática, assim como física quântica, niilismo não é um estilo de vida, e é mesmo difícil imaginar como o fato de a existência não ter sentido poderia de algum modo refletir-se em nossas ações. Nesse caso, o mais provável é que o indivíduo que lança a acusação tenha elaborado em sua mente várias implicações imaginárias do niilismo, e agora tenha passado a condenar os nihilistas fora de sua cabeça como hipócritas por não se enquadrarem em suas confabulações. Seja como for, o raciocínio que se usa é geralmente algo desta natureza. O nihilista diz que matar não é errado em si mesmo. Porém, se encostarmos uma arma na cabeça de sua amada, então a conversa será bem diferente. Apenas agora vemos que ele não age de acordo com aquilo que pensa. Muito bem. Agora a nossa versão. Imaginemos um semáforo. Ninguém parece ter dúvidas de que se trata de algo que inventamos para orientar nossas vidas. Nós os obedecemos. Mas não há necessidade de acreditar que o vermelho do semáforo é mau, ou que o verde é bom, situando o amarelo numa espécie de limbo semafórico. Isso quer dizer que o semáforo, em si mesmo, não quer dizer nada. Sabemos disso porque o inventamos. Então, como o significado das cores é apenas convencional, se a luz verde fosse azul, daria no mesmo. Essa é a ideia. Agora pensemos nas implicações de entendermos ambos os lados dessa equação. Todos respeitam o sinal vermelho, certo? E fazem isso mesmo sabendo que, em si mesmo, ele não quer dizer nada. Logo, todos os motoristas habilitados são hipócritas, pois não estão agindo de acordo com o que pensam. O motorista diz que parar no vermelho é apenas uma convenção, mas se houver um carro policial ao seu lado, a conversa será bem outra. Apenas agora vemos que ele não age de acordo com aquilo que pensa. Isso ilustra a incoerência do argumento, e demonstra que viver não se trata de colocar em prática, do modo mais bronco e literal possível, aquilo que pensamos. Analogamente, também não há necessidade de acreditar que roubar seja errado em si mesmo para querermos viver numa sociedade livre de crimes. É tão pouco concebível que roubo seja errado em si mesmo quanto que o vermelho seja pare em si mesmo. Roubar, em si mesmo, não significa nada, como não significam nada as cores. Porém, mesmo que não haja qualquer diferença palpável entre ambos os casos, sentimos que a diferença existe e está inexplicavelmente presente. Mas, no fim, isso só prova que perdemos a capacidade de pensar com clareza quando emoções entram em cena. Assim, até onde podemos perceber, não precisamos acreditar em nada para querermos viver em paz. Só precisamos entender que, ao sermos roubados, ficamos infelizes.
por isso que não queremos ser roubados. Daí a proibição. Não há necessidade de fantasiar alguma interpretação extravagante da realidade segundo a qual esse ato, simplesmente porque nos prejudica, é de algum modo existencialmente reprovável. 8. O niilismo conduziria à desintegração da sociedade. O mesmo se disse do ateísmo, da teoria da evolução, do heliocentrismo, e em geral da ciência como um todo, alegando-se que esse tipo de interpretação limitada da realidade, por não levar em conta nossa espiritualidade, ou nossos ideais, para uma palavra laica equivalente traço, de algum modo destruiria os alicerces da sociedade, conduzindo-nos ao aniquilamento de tudo o que mais amamos. Tudo o que podemos dizer é que a profecia não se cumpriu. Não há evidência alguma de que a falta de espiritualidade ou a educação excessiva tenha efeitos negativos sobre nosso comportamento. Basta notar que os presídios estão repletos, não de ateus, mas de religiosos com educação escassa para perceber a inconsistência dessa linha de argumentação. Do contrário, deveríamos algemar todo indivíduo capaz de defender uma tese de doutorado. Profecias apocalípticas envolvendo niilismo representam só mais um caso em que o ser humano prevê a destruição da sociedade com base em suposições que nunca se realizam. Isso parece acontecer porque tais indivíduos partem de uma noção equivocada de quais seriam os fundamentos de nossos valores morais. Lembremos que nossa moralidade, em si mesma, não tem significado, não depende das fantasias que inventamos para explicar nossas ações. Depende do funcionamento de nossos cérebros, nossas reações de luto diante de perdas, nossas tendências à cooperação em tempos de dificuldade, nossa mágoa diante de uma traição. Nada disso depende dos valores em que acreditamos. Pelo contrário, tais coisas estão entranhadas na própria constituição de nossos cérebros. Assim como estamos programados para secretar lágrimas em resposta à tristeza ou para mostrar os dentes em resposta à hilaridade. Assim, se o niilismo não destrói as bases da sociedade, é apenas porque essas bases estão em nossos cérebros, não em nossas explicações. 9. Nada impede um niilista de cometer atrocidades, e o que impede um religioso de cometê-las e depois pedir perdão? O simples fato de levantarmos esse tipo de argumento já revela o quanto nos sentimos incomodados numa situação em que os demais não nos são completamente previsíveis. Nesse contexto, o niilista é frequentemente denunciado como um elemento caótico, não por ter cometido qualquer transgressão, mas simplesmente porque desafia nossos modelos mentais de classificação, porque poderia muito bem tê-las cometido. Não saber o que esperar nos deixa ansiosos, porque, se o indivíduo não acredita em nada, como podemos saber o que ele fará? Não podemos, contudo, porque deveríamos poder saber, de antemão, tudo o que alguém pode fazer. Se perguntarmos a nós mesmos por que queremos saber esse tipo de coisa, ficará evidente a raiz do problema, o desejo de controlar os demais, como controlamos uns aos outros, com valores morais convencionados, os exatos valores nos quais o niilista não acredita. Nessa situação, quando tentamos imaginar um niilista na prática, primeiramente pensamos em todos os limites que impomos a nós mesmos. Depois pensamos em alguém que não respeitasse nenhum deles. É o niilista, a imagem perfeita do criminoso, da pessoa que não tem limites, que não se detém diante de nada, cuja vida se dedica essencialmente a não seguir regras. Em nosso imaginário, o descrente e o fascinora compartilham o mesmo espaço. Porém, considerando que a maioria dos criminosos acredita em Deus, e que isso evidentemente não os impede de matar, deveríamos ao menos ficar desconfiados diante desse tipo de raciocínio, segundo o qual niilistas seriam todos maus simplesmente por não acreditarem em certos dogmas morais que nos passam segurança. Assim, à primeira vista, nossa intuição nos leva a crer que um indivíduo sem crenças está sempre fora de controle. Mas talvez esse fosse o caso de usarmos os olhos. Se um indivíduo é capaz de enxergar através das regras práticas que segue, em vez de se submeter a elas cegamente, como se fossem dogmas, isso não torna o indivíduo mais flexível,
mais apto a se ajustar às diversas situações da vida, inclusive a ouvir o nosso lado. Comparemos esse indivíduo a um animal intransigente que, até o fim de seus dias, apenas repetirá os mesmos padrões aprendidos, e então tiremos nossas próprias conclusões.